Em 3 de dezembro de 1999, a vida era boa. Na verdade, era ótima, porque aos 20 anos de idade meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu tinha os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares, quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara. Estava apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro. Mas eu me achava totalmente desperto, com os olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia, por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada, a 112 km por hora, no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez, e me senti exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia. Considerei telefonar para meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado. Mas simplesmente não tinha como saber que aquele momento seria a minha última oportunidade de falar com meus pais, ou com qualquer pessoa, durante um bom tempo. Não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo direto na minha direção. Em um instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio contra meu pequeno e incomparavelmente menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta, enquanto as suaves melodias de Tchaikovsky embalavam nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, gritando e guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang explodiram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do meu Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do meu lado do motorista um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, dirigido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta a mais de 100 km por hora. A porta amassou contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura do teto de metal cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem suporte. Meu braço esquerdo quebrou, rompendo o nervo radial no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu húmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelve sofreu fraturas em 3 lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso no corpo humano, partiu-se ao meio, e uma extremidade perfurou a pele da coxa e rasgou um buraco na minha calça preta. Havia sangue por toda parte. Meu corpo estava destruído. Meu cérebro, permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou, minha pressão sanguínea despencou, e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate de emergência chegaram, e usando suas ferramentas os bombeiros removeram meu ensanguentado corpo dos destroços. E nesse momento eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater. Parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate, e trabalharam com determinação para salvar minha vida.
Depois de 6 minutos tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada, que terminou comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade, e de haver momentos nos quais eu não conseguia evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo. E em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos, para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha, e aceitando total responsabilidade por criar tudo que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências, usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. Em 2000, o ano começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado mas não derrotado, termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo, retornei ao meu posto de vendas na Cutco. Tive o melhor ano da minha carreira, e terminei em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. Em 2001, tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas, e embarquei em uma missão de criar um impacto nos jovens. Em 2002, meu bom amigo John Berghoff encorajou-me a escrever um livro sobre meu acidente, para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redações no ensino médio já eram bastante desafiadoras, o que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da Cutco pelo 2º ano consecutivo. No ano de 2004, para experimentar meu desempenho em gerenciamento, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da Cutco. Nossa equipe acabou terminando em 1º lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria conquistar na Cutco, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos 2 últimos anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis, e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa. Em fevereiro de 2005, sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutco, cheguei a uma percepção dolorosa: eu jamais atingira meu potencial. Com certeza, eu ganhara alguns prêmios e quebrar alguns recordes de vendas,
Mas, observando da minha cadeira enquanto os dois com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cutico oferecia, dei-me conta de que jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. Apesar de 2005 ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operara a vida inteira, para o espaço de ser extraordinário. No final do ano atingi meus 2 objetivos, mais do que dobrando meu melhor ano de vendas e terminando meu primeiro livro. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Na primavera de 2006 meu primeiro livro, Levando a Vida de Frente, Como Amar a Vida que Você Tem Enquanto Cria a Vida dos Seus Sonhos, atingiu o 7º lugar na lista de best-sellers da Amazon. Então, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus royalties best-sellers, e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados, eu não. Se há algo que aprendi com meu acidente de carro, é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que, ao nos concentrarmos no que podemos aprender com nossos desafios e em como os utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em uma vantagem. Em 2006, com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, tornei-me acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos perguntou-me se eu seria seu coach. Concordei. Acabei amando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios, e eu era apaixonado por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram, provavelmente quase nulas, mas isto está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás, de todo modo. Meu negócio de coach decolou, e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois fiz minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo por vendedores, gerentes e executivos desde 1998, decidi que com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial, impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007 foi o ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda foi cortada pela metade. Meus clientes não tinham como arcar com as despesas com coach. Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de $425 mil, e estava devastado. Mental, física, emocional e financeiramente atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão sem esperança, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008 foi o ano em que minha vida começou a mudar. Enfim confessei a um amigo íntimo quanto as coisas tinham ficado ruins, e eu fora bem-sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. Ele me perguntou se eu estava fazendo exercícios, e minha resposta foi que mal conseguia me levantar da cama de manhã. Comece a correr,
Ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Eu odiava correr. Eu estava desesperado. No entanto, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de mudança em minha vida, e tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que a chamei de meu milagre da manhã. No outono de 2008 continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, eu inclusive. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. 2009 foi sem sombra de dúvida, meu melhor ano até agora. Casei com a mulher dos meus sonhos e tivemos uma filha. Meu negócio de coaching estava prosperando, eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou, e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo, e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou comprometido. Como meu bom amigo Romacio Fuscher sempre diz, sempre há uma maneira, quando você está comprometido. Em 2012, o livro no qual dediquei mais de 3 anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas, por fim foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas se tornou logo o best-seller número 1 da Amazon como também, no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. As vidas das pessoas estavam sendo transformadas. E funciona para todos os tipos de indivíduos, de mães que ficam em casa a presidentes de companhias. O milagre da manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas de suas vidas. Compartilho minha história com você para lhe revelar o que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida neste instante, ou o quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então, não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impediram de conquistar tudo o que deseja. Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós, não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem errou,
Tudo o que importa é que estejamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. Para aprender mais sobre este assunto, clique no link da descrição.